Muito bem, segue o jogo especial a partir de agora, aqui do Estúdio Central da Embaixada Bairrista, nas plataformas digitais do Bairrista, para tratar do Grenal, o empate no tempo regulamentar, a vitória do Grêmio nos pênaltis e o consequente título de campeão gaúcho. Que deu Baldasso. Com Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo aqui. Que deu Baldasso. Já vou chamar ele. Alô, Baldasso. Aqui no estúdio. Aliás, esta faixa que está aqui foi trazida, quero deixar isso bem claro, trazida pelo Cacalo há pouco tempo, e o Baldasso que está lá em Caxias do Sul, em contato conosco nesse momento, já deve inclusive estar vendo a faixa. Antes do Baldasso, tu vai ser o primeiro a falar. O Baldasso está exilado na Chechênia. Tá, tu vai ser o primeiro a falar. Só dá um ok, tá tudo bem aí? Chegando bem aí, Baldasso? Tudo certo, ouvindo perfeitamente os amigos. Então, ouvirás a primeira manifestação de Luiz Carlos Silveira Martins a partir de agora para Baldo S.A. e para Rio Grande Seguros e Previdência. Ganhou o melhor. Bicampeão invicto, ganhou o melhor. A campanha do Grêmio, não demonstra com toda clareza quem foi a melhor equipe do Campeonato Gaúcho. Sofreu somente um gol do Aimoré. E é o ataque mais positivo, a defesa menos vazada, o maior número de pontos. E justamente, com todo o merecimento, o Grêmio é bicampeão gaúcho invicto. Ganhou o melhor. Isso, para mim, é o mais importante. Nós podemos, ao longo do programa, falar do jogo, mas o mais importante para mim é que a festa foi tricolor e ganhou aquele que foi melhor no Campeonato Gaúcho. Aí de Caxias do Sul, então. Quero te ouvir, Baldasso. Bom, eu não vou ter a mesma fidalguia que os dirigentes do Internacional tiveram, parabenizando o Grêmio pelo título gaúcho. Não vou ter. Eu não vou ser politicamente correto. Eu vou dizer para vocês que eu teria vergonha de comemorar esse título gaúcho. Vergonha de comemorar esse título gaúcho. Um campeonato, e vejam bem, para mim não haveria problema nenhum em estar triste naturalmente com uma derrota numa decisão de gauchão, com 2 empates no tempo normal e uma derrota nos pênaltis. Eu estaria triste igual, faria parte do processo, sem problema algum. O problema é como aconteceu. Como aconteceu? O Internacional perdeu para 12 jogadores do Grêmio nos 2 jogos. E vejam bem, eu não estou falando aqui de má fé. Eu não estou falando de má fé porque eu não teria nem subsídio para isso. Eu estou falando de um sistema em que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol há 3 anos chegou à conclusão que o Grêmio tinha que voltar a ganhar, porque o campeonato dele tinha perdido a graça. E ele disse publicamente nas rádios: o Grêmio tem que ganhar campeonato gaúcho. É uma tragédia o Grêmio ficar fora da final. Isto foi impregnado entre todos na Federação Gaúcha de Futebol e os árbitros sempre puxam para o Grêmio. O Internacional perdeu um campeonato gaúcho em que houve pelo menos 6 erros capitais nos 2 jogos, que interferiram diretamente no resultado. No primeiro jogo, um pênalti do Maicon na cobrança de falta quando ele toca com a mão, a não expulsão do André, o impedimento do Guerreiro que não aconteceu, a não expulsão do Renato Portaluppi, o pênalti marcado ontem que foi o mais ridículo marcado na história do futebol, o mais ridículo marcado na história do futebol, fora as dezenas de inversões de faltas e coisas parecidas, a expulsão do Odair, o Renato fez coisa muito pior no primeiro jogo, não foi expulso. Este é um campeonato manchado. Este é um campeonato manchado. O Internacional, não fica a minha tristeza, fica a indignação. E por este lado eu fico feliz, porque o Internacional, quando saiu indignado de prejuízo de arbitragem em outras épocas, partiu para títulos importantes. O Inter jogou 2 partidas com o Grêmio, em que o goleiro do Grêmio foi o melhor em campo nas 2 partidas. O Inter deveria ter sido campeão dessa competição se não houvesse tantos erros de arbitragem, mas tudo bem, o Grêmio ganhou. Aliás, o Internacional fez muito bem em não receber a taça deste campeonato manchado. O Inter não aceitou receber a taça. Eu tenho uma sugestão para a Federação Gaúcha de Futebol: sorteie a taça entre os árbitros da competição. Sorteie essa taça entre os árbitros da competição. E eu repito, leiam os meus lábios, olhem os meus olhos. Eu tenho nojo da Federação Gaúcha de Futebol. Eu tenho nojo da Federação Gaúcha de Futebol. E o Inter... Alô, presidente Marcelo Medeiros. Alô, presidente Marcelo Medeiros. A torcida do Inter clama para o senhor: não dispute mais essa competição. Não dispute mais essa competição. O ano que vem ou não joga ou põe o sub-20. Contigo então, Cacalo, depois do desabafo do Baldasso. Não, mas eu respeito muito o desabafo do Baldasso. Quando a gente perde, e eu perdi muitas vezes também, a gente tem que buscar uma desculpa. Isso é absolutamente natural. Futebol é feito por pessoas. E as pessoas carregam consigo uma marca.
Há aqueles que nasceram para serem perdedores, não tem carisma de ganhador. E há aqueles que nasceram para serem vencedores. Então, se vocês observarem, os amigos todos observarem, há pessoas que sempre perdem e há pessoas que sempre ganham. E aí, quando perdem, buscam uma série de desculpas paralelas para evitar a derrota. Eu faço votos que continue tudo do jeito que está, que o Internacional não mude nada, que o Cuesta continue sendo o melhor zagueiro da América, que o Nico Lopes seja o espetáculo, que o Guerreiro seja o maior atacante do mundo, que o Lomba vá para a seleção brasileira, mas continuem perdendo. Isso é uma questão de gosto, é uma questão de carisma, é uma questão de qualidade, é uma questão de competência. Um ganha, o outro perde. Ultimamente, com a ajuda dos árbitros, da federação, do Noveleto, que é conselheiro do Grêmio, eu acho, o Grêmio tem ganho tudo. Então, eu faço votos que continue assim. Não tem nada mais bacana, meu amigo Fabiano Baldasso, é ver esse choro que tu está dizendo tudo aí. Achei muito bacana, achei muito legal, porque o resultado de tudo isso é o seguinte: um perde, o outro ganha. Eu sempre acho que é melhor ganhar. O que fica na história é a vitória. E a vitória do Grêmio, mais uma vez, olha só, mais uma vez aconteceu como nos últimos anos. O Grêmio ganha sempre. O Grêmio ganha sempre. E para não reclamarem o pênalti que não foi, que foi fora da área, que foi ridículo, o André foi lá e não fez o pênalti. Pronto, eu não vou fazer o pênalti para eles não reclamarem. Eu vou deixar para fazer o pênalti no último que eu vou bater na decisão. E deu Grêmio. Parabéns, Grêmio. Parabéns, Internacional, pela postura. Eu sou muito crítico do Internacional, do Odair, do vice Roberto Melo, porque eu entendo que eles têm limites para dirigir futebol. Mas eles tiveram pelo menos uma postura ontem, reconheceram que o Grêmio é superior, reconheceram que o Grêmio foi melhor. Os dois chegaram a dizer: puxa, no final do jogo o Grêmio atacou e podia ter ganho o jogo. Quer dizer, o Everton, coitado dos zagueiros que marcaram o Everton novamente ontem. Então eu quero cumprimentar o Internacional, foi bravo, foi valente, tentou de todas as formas, apostou tudo no primeiro jogo, no Beira-Rio, não ganhou, e ontem jogou assim, vamos dizer, por uma bola. E teve uma cabeçada muito bonita do Guerreiro, que é bom jogador, é quase ex-atleta, não tem mais imposição física, não tem mais força, foi colocado no bolso do Kahneman mais uma vez e chegou chorando no intervalo: o Kahneman só me agarra, o Kahneman só me agarra. E eu pensei comigo, quero chamar o Baldasso de guerreiro. O choro é livre. O Grêmio é campeão e ganhou o melhor. Daqui a pouco, questões técnicas do Grenal, que eu vou colocar para o Cacalo e para o Baldasso, evidentemente, que além desse debate aceso, emocional, essa discussão permanente dos dois aqui no programa, eu calculo que os dois alguma coisa entendam de futebol, para que a gente possa desenvolver aqui no programa. Mas, Baldasso, como o Cacalo falou duas vezes, fala mais uma vez aí, até em função daquilo que ele disse, e em seguida vamos para a questão técnica desse Grenal. Cara, eu queria dizer algumas coisas. Não partindo especificamente para as questões técnicas. Eu queria dizer para vocês, sublinhar e repetir, que o Internacional chegou à decisão de um campeonato gaúcho contra um badalado time do Grêmio, invicto time do Grêmio, e o Grêmio não teve superioridade em relação ao Inter em nenhum momento nessa decisão. O Internacional controlou muito bem as ações nos dois clássicos, e nos dois... Ontem, o Grêmio, o Cacalo citou o final do jogo. Sim, no final do jogo, o Everton teve liberdade durante uns 3, 4 minutos pelo lado esquerdo, e ali poderia ter tido sorte melhor. No mais, em todos os 180 minutos dos dois clássicos, o Internacional esteve mais perto da vitória. O Inter não abdicou da possibilidade de atacar. O Inter, de forma alguma, jogou por uma bola ontem. O Internacional, no primeiro tempo, teve 2 chances claras de gol contra uma do Grêmio. E no segundo tempo, o Edenilson perdeu um gol feito. O Internacional só esteve numa postura um pouco mais defensiva nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. O Inter controlou bem as ações defensivas. O Everton, no confronto contra o Zeca, nos dois Grenais, o Zeca, que era a grande preocupação da torcida do Inter, o Everton teve poucas vezes, pouquíssimas, ou quase nenhuma vez, que conseguiu vantagem. Ontem, quando o Zeca saiu do time, o Everton teve alguma vantagem. O Kahneman, que atua sujo, o Kahneman tem atuações sujas. O Kahneman foi sujo ontem de novo, porque ele não sabe jogar futebol.
O Kahneman não sabe jogar futebol. O Kahneman sabe fazer aquilo que ele fez ontem, se agarrar no adversário o jogo inteiro. Foi o que ele fez com o Guerreiro. O Guerreiro, que é um jogador acostumado a grandes confrontos do futebol mundial, estranhou, porque ele não imaginava que alguém pudesse jogar ainda dessa forma. Só que é o seguinte, joga dessa forma com os árbitros gaúchos sendo coniventes. Porque aqui existe um lado, que é o lado azul. Porque senão o Kahneman teria sido expulso e teria 2 pênaltis em cima do Guerreiro na partida. O Kahneman, então, o Guerreiro ontem no intervalo do jogo, ele estava apavorado, porque ele não imaginava que pudesse um árbitro ser conivente com aquele tipo de ação que o Kahneman estava tendo. Então, assim, a mim fica desta decisão do Campeonato Gaúcho, além da indignação por termos sido predominantemente prejudicados, fica coisas muito positivas. De um time que nesse campeonato apresentou novas opções de grupo, os novos contratados apareceram, o Parede, o Neilton, o Bruno está por conquistar a titularidade na lateral direita, o grupo é forte, os meninos apareceram nesse gauchão, foi o gauchão das afirmações do Roberto, do Sarrafiore, do Nonato, então ficam coisas muito positivas, porque esse prejuízo da arbitragem que hoje me deixa indignado, ali adiante vai ser lembrado por mim, como foi lembrado em 2005, o Márcio Rezende de Freitas. Agora eu vou lembrar do Voaden e do Jean-Pierre quando conquistar títulos grandes lá na frente. Porque o Internacional, porque o futebol, os deuses do futebol devolvem a justiça. Devolvem a justiça. E a justiça vai ser devolvida para o Internacional ali adiante. Baldo S.A., é a melhor erva mate do Brasil, e Rio Grande Seguros e Previdência. De Cacalo, em seguida a gente quer ver a interatividade com o Edu aqui. Só quero fazer um registro, Benfica, para explicar, para expor aos nossos internautas o tamanho da minha satisfação com a conquista do título de ontem. As alegrias em futebol, elas são diretamente proporcionais às tristezas. Eu ontem fiquei muito feliz com a conquista do título, porque o Grêmio, para emparelhar com o Internacional em Campeonato Gaúcho, vai ser somente em 2026. Antes disso, não tem chance do Grêmio emparelhar com o Internacional. Por quê? Por que eu estou tão... Está na rede social. Tu lesse o Edu. Por que eu estou tão feliz com a conquista do título? Porque nós ganhamos um campeonato que o Internacional é o maior campeão. O Internacional é o maior campeão de Campeonato Gaúcho. Puxa, é longe na frente do Grêmio. Imagina ganhar do maior campeão, a alegria que deve significar para o gremista. E isso, Benfica, Baldasso, é diretamente proporcional à minha tristeza se o Internacional um dia for tricampeão da América. Quer dizer, eu vou morrer de tristeza se o Internacional for tricampeão da América, porque o Grêmio é o maior ganhador de Libertadores do Brasil, assim como o Internacional é o maior ganhador de Gauchão. Então eu fiquei muito feliz ontem com a conquista, porque nós agora diminuímos menos um ano para chegar perto do Internacional. O Internacional é o maior campeão de Campeonato Gaúcho. Eu estou muito alegre e vou morrer de tristeza. Quando é que o Grêmio pode alcançar o Inter? 2026. Tu vai estar aqui nessa mesa, a gente vai estar debatendo? Não sei se eu vou estar vivo. E eu vou morrer de tristeza. Como eu digo, diretamente proporcional. Eu vou morrer de tristeza se o Internacional for tricampeão da América e emparelhar com o Grêmio. Sim. A alegria de uma coisa e a tristeza de outra. Então, eu acho que eu respeito muito a choradeira, faz parte a choradeira, porque eles estão acostumados a ganhar gauchão. Gauchão é o campeonato do Internacional. Eles perderam 2 seguidos, tem que estar revoltado mesmo. Assim como a Libertadores é o campeonato do Grêmio. Eu estou muito triste, porque o Grêmio não sei se vai classificar. E repito, morrer de tristeza o dia que o Internacional empatar com o Grêmio da Libertadores. Baldasso, enquanto o Cacalo vai nos servir um cafezinho aqui, eu estou esperando, tem um cafezinho, tu podia servir, não servir esse cafezinho, hein, Cacalo? Ó, tá puxando, vai servir aqui. Edu Santos, aqui no Segue o Jogo, este Segue o Jogo especial, um dia depois da decisão do Campeonato Gaúcho e da vitória do Grêmio. Edu, a nossa interatividade, passamos de mais de 2.000 pessoas nos assistindo instantaneamente. Mais de 2.000 pessoas, Silvio, e muita gente falando que é choro do Inter. Alguns comentários sobre a arbitragem, sobre o uso do VAR. O Rômulo Grassi diz: tem razão, por isso o Inter tem mais grenais do que taças. O Thiago Milhavaca diz que é corneta para ti, Baldasso. Obrigado por ser pé frio. Mais alguns recados aqui, tem muita gente mandando recado, Silvio. A Patrícia Hans, quero ver o Cacalo falar sobre a observação feita pelo Baldasso em relação à federação. Tem muita gente, muitos colorados pegando no pé da Federação Gaúcha.
O Marcos Heitor Gressler, tá certo, 45 do Inter e 38 do Grêmio, questão de títulos, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros. É uma provocação pro Cacalo aqui, do Cristiano Biju. Talentosa, olha só. Baldasso, o Nico Lopes, no momento mais importante, até aqui do Internacional, essa decisão do Campeonato Gaúcho, o Nico Lopes desapareceu. Ele foi muito bem marcado, Benfica. Benfica, assim, ó, numa decisão, isso não é a primeira vez que acontece, aliás, isso é natural que aconteça. O Grêmio estabeleceu uma marcação específica e fez isso de forma muito competente em relação ao Nico Lopes e ao Guerreiro. De forma inteligente, o Renato sabia que eram as duas figuras com capacidade de desequilibrar. O Inter teve como expoentes nesses 2 jogos, por conta disso, em ações ofensivas, 2 jogadores, o Patrick e o Edenilson. O Patrick e o Edenilson chegaram com força ofensivamente nos 2 jogos, justamente porque esses 2 de frente estavam marcados. Eu não vou jogar nas costas do Nico Lopes responsabilidade de ter feito algo diferente. Ele não foi decisivo, mas ele nem sempre vai ser. O Guerreiro também não foi decisivo. Eu concordo. E o Guerreiro lutou muito. Guerreiro lutou muito, Benfica. Eu concordo contigo, só que o nem sempre vai ser. Se isso acontecer no momento decisivo, não vai ficar caracterizado, afinal de contas, o grande jogador que ele é do Internacional nessa temporada. O grande jogador tem que aparecer no momento decisivo. Mas o Benfica, o Inter em 75 foi campeão com um gol de cabeça do Figueroa. Foi campeão com um gol de cabeça do Figueroa. O que tu quer dizer com isso? O Figueroa foi o maior zagueiro da história do Internacional? Mas era um zagueiro, ele não era um atacante decisivo. Os atacantes estão marcados em decisões. Acontece, tu tem que ter alternativas ofensivas para suplantar isso. Eu tenho muita dificuldade, Benfica. Porque se o D'Alessandro, que cobrou a falta na mão do Maicon, se marca pênalti, o próprio Nico Lopes teria batido o pênalti, teria sido decisivo. Como é que eu vou dimensionar isso? Se o Kahneman, que marcou de forma suja o Guerreiro, tivesse sido expulso, o Guerreiro teria sido decisivo. Então eu tenho muita dificuldade de fazer essa análise técnica e jogar uma responsabilidade nas costas dos meus atacantes com tudo que aconteceu, Benfica. Bom, eu tenho muita dificuldade. Eu também tenho e não quero jogar nas costas dos atacantes a responsabilidade por uma derrota do Internacional. Derrota em termos de título, eu quero dizer. Só que eu acho que o grande jogador precisa aparecer no momento decisivo. E aí isso depende do próprio técnico. Porque se ele está bem marcado, tem que encontrar alternativa. Agora, o mesmo pelo lado do Grêmio. Não, mas eu quero falar sobre a questão técnica do Internacional. E eu quero falar sobre o André. Praticamente não apareceu nos 2 jogos. Eu quero dizer que o problema não é o Nico Lopes. Eu acho o Nico Lopes bom jogador e acho que o Guerreiro foi um grande centroavante. Foi um extraordinário centroavante. Hoje não tem mais aquela força. Ele não deu um chute no gol do Grêmio. Guerreiro, centroavante, não deu sequer um chute no gol do Grêmio. Ele vai fazer muito gol para o Internacional em bola alta na área, porque ele é excelente cabeceador. Mas o Nico Lopes ontem, nem o Potker, não poderiam não chutar no gol do Grêmio, porque eles não foram atacantes. O Nico Lopes chegou a jogar quase de volante ontem, marcando o Grêmio. O Nico Lopes não entrou na área do Grêmio nenhuma vez. E eu não vou dizer que ele é mau jogador, pelo contrário, ele é bom jogador. Só que o esquema que o Internacional propôs para o Nico Lopes e para o Potker foi marcar os jogadores do Grêmio. Sim. Como é que um jogador vai fazer gol, vai entrar na área e vai chutar, se a função principal deles é marcar? A questão foi essa. O Internacional jogou só com o Guerreiro na frente, isolado, e o Guerreiro não pôde mostrar a sua qualidade, porque foi muito bem marcado. Agora, o Nico Lopes ele não foi nem questão de ter sido marcado, a questão é que ele foi um marcador. Isso aconteceu muito com o André no jogo também, que veio até a defesa do Grêmio, na frente da defesa do Grêmio, para tirar a bola. É ironia, o André fez o gol do pênalti que deu o título para o Grêmio, mas o André desapareceu nos 2 Grenais. Aí, há quem diga o seguinte, não, mas taticamente ele tem sido muito importante a sua movimentação. Tu mesmo fala, centroavante vive de gol, volta e meia tem que fazer o gol, ou tem que no mínimo participar de alguma jogada dando assistência. Isso não tem acontecido com o André. Eu acho que o André não é o centroavante ideal para o Grêmio, eu tenho plena consciência disso. Mas dentro das possibilidades do momento, ele fez bem o pivô, ele ajudou, ele saiu da área, mas eu reconheço, ele não é o centroavante ideal para o Grêmio. Agora, ele decidiu o campeonato, né? Ele decidiu, o André Balada decidiu o campeonato. Foi tão criticado muitas vezes, e foi criticado, eu discordo de ti, eu acho que ele fez uma partida razoável
né? Ele fez muito bem o trabalho de pivô. A zaga do Internacional é muito fraca. A zaga do Internacional não tem condições. O Everton entrava e passava por cima deles. Olha, eu chegava a ficar com pena dos jogadores da zaga do Internacional pelo que o Everton fez com eles nos dois Grenais. Mas eu ouço o Baldasso dizer que é a melhor zaga do Brasil. Deixa assim, não mexe, deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. O Odair jogou por uma bola, o Baldasso disse, não, o Internacional foi melhor. Ótimo, deixa assim, então, que seja melhor sempre, mas que utilize sempre aquele mesmo verbo que serve bem ao Internacional. Perder. Fala, Baldasso. Não vamos deixar passar batido isso, né? O Rodrigo Moledo ontem teve uma das melhores atuações de um zagueiro que eu vi nos meus 45 anos de vida. Deixa assim, deixa ele lá. Ontem, não mexe com ele. A atuação do Rodrigo Moledo ontem é uma atuação que o Jeromel não tem faz 2 anos. Faz 2 anos que o Jeromel não tem uma atuação parecida com a do Rodrigo Moledo ontem. Tá? A zaga do Internacional esteve impecável, porque enfrentou o badalado sistema de toque de bola com o Everton do Grêmio e não foi transposta em nenhum momento nos 2 Grenais. O Inter teve algumas dificuldades pelos lados do campo. A nossa dupla de zaga foi impecável nos 2 Grenais, sendo que ontem o Moledo teve uma das maiores atuações de um zagueiro da história do futebol gaúcho. Uma coisa assim, para ser lembrada para a eternidade a atuação do Rodrigo Moledo ontem. Então não vamos deixar passar esse cachorro. Tu faz uma promessa para mim? Promete uma coisa para mim? Hein, Baldasso? Tu faz uma promessa para mim? Tu que tem acesso ao Odair, não mexe neles, deixa eles lá. Eles são muito bons. Eles só são perdedores, mas eles são muito bons. É a melhor zaga do Brasil, só não ganha nada. A melhor zaga do Brasil, sim. Mas não ganha nada. Do Brasil, o Odair está fazendo um bom trabalho. Eu também acho. Nós temos evoluções importantes e nós vamos brigar por títulos importantes nessa temporada. Tu só fala fica com a tua taça orelhuda do gauchão. Tu só fala. Aliás, se eu ganhasse essa taça ontem, porque foi definido num detalhe, mesmo com tudo que fizeram com o Inter foi definido no detalhe dos pênaltis, se eu ganhasse, eu entraria na sala de troféus do Beira-Rio, pegaria essa taça e jogaria no Arroio Dilúvio. Eu não quero essa taça na minha seguida, sala de troféus. Eu quero concordar contigo, quero mais uma vez concordar contigo. Eu estava vendo um programa atrasado nosso aqui que tu dissesse, vamos ganhar os 2 Grenais. Eu dei umas risadinhas boas, assim, vamos ganhar os 2 Grenais. Eu ia ganhar, Cacalo, ia ganhar os 2 Grenais do Grêmio, com 11 jogadores. Claro. Com 12 jogadores em campo. Lógico. Eu estava fazendo uma previsão em cima das condições normais do futebol. Que o Grêmio ia entrar com 12 jogadores em cada jogo, eu não sabia. Desculpa, eu não sabia. Sabia que a dupla diária do Grêmio, Jeromel e Kahneman, nunca perderam o Grenal? Nunca, advérbio, nunca perderam o Grenal? Sabia? Mas a dupla de zaga boa, a dupla de zaga boa é do Internacional. Essa é a dupla de zaga. Sabia que o Odair, na Arena, tomou 9 gols e não fez nenhum? Sabia disso? Eu estou te dando estatística. O Odair na Arena. O Odair na Arena tomou 9 gols e não fez nenhum. Deixa ele responder para ti, então. O trabalho é excelente. Não mexe. Deixa tudo do jeito que está. Perfeito. Responde aí, Baldasso. Tu não precisa me dizer que o Grêmio dos últimos 2 anos vive uma fase melhor que do Internacional. Eu sei. Exatamente por isso que é uma vergonha ganhar um campeonato gaúcho dessa forma. Mesmo com a ajuda da arbitragem nos 2 jogos, não conseguiu vencer o Inter. Então é uma vergonha, porque o Inter provou com tudo isso que é melhor que o Grêmio neste momento. O Inter é melhor que o Grêmio neste momento. Então, para mim, é uma satisfação ouvir isso de ti. É uma satisfação. Baldasso, há pouco tu fizesse uma referência à direção do Internacional, que tu não irias fazer a mesma coisa que fez a direção. Tu pode repetir? Em relação ao quê? À comemoração? Ao título, à comemoração? Não faria, porque a direção do Internacional e o Odair tiveram fidalguia de parabenizar o Grêmio pelo título. Mas tu dissesse... Eu não parabenizo, eu digo, acho que o Grêmio deveria ter vergonha de comemorar isso. Tá, isso é uma crítica à direção do Internacional? Não, pode ser. Eles fazem o que quiserem e eu faço o que eu quero. Eu não, de forma alguma, parabenizaria o Grêmio por essa vergonha que aconteceu.
Eu falo isso porque a direção do Internacional, e eu que estou lidando também com o futebol há tanto tempo, já vi tantas direções, tantos dirigentes, a direção do Internacional, ela me parece sofrer pela falta de imposição. Se ela está se sentindo prejudicada em determinados momentos, e está se sentindo, está falando sobre isso, prejudicada nos 2 Grenais, não há uma imposição, um discurso mais forte. Eu não consigo ver isso na direção do Internacional. Discordo. O Roberto Melo fez a manifestação do Roberto Melo depois do primeiro Grenal foi absolutamente incisiva. Não tem força, não tem força, Baldasso. Ela pode ser teoricamente forte, mas não existe, não se sobressai ali a imposição. A força para daqui a pouco, assim, digamos, chegar no presidente da federação, que tu tanto critica, e o presidente dizer assim, bom, não, parei, eu vou dar uma olhada nisso que ele está dizendo. Não há nenhuma preocupação com as frases que saem da direção do Internacional. Pode botar o Donald Trump fazendo o discurso que o Noveleto não vai olhar. Mas é só expulsar o Noveleto do Conselho Internacional, então. Expulse o Noveleto do Conselho Internacional. O Noveleto é conselheiro do Internacional. Expulse ele do Conselho. Vamos lá. Quais foram institucionalmente, quais foram as ações institucionais do Internacional em relação a esse escândalo da final do Gauchão? Foram 2. A primeira, a manifestação do Roberto Melo, muito forte depois do primeiro Grenal, e ontem a recusa em receber a taça. Foram as 2 manifestações. Eu acho que são fortes. Eu não parabenizaria o Grêmio. Porque eu acho que é uma vergonha o Grêmio ganhar o título dessa forma. Com todo respeito. O que faz o Grêmio? A recusa em não receber a taça me parece uma coisa ridícula. O Grêmio deve perder, então, para o Internacional? Vamos perder, então. Ganhar é feio. Vamos perder. Quem perde, fica sabendo de novo, quem perde é o Internacional. O perdedor nato é o Internacional. Tem gente que nasce para ganhar. Tem diretor que nasce para ganhar, treinador que nasce para ganhar, tem outros que nascem para perder. Bom, eu provoquei o Baldasso, repete. Vamos deixar uma coisa bem colocada aqui, Cacau. Tu tá ganhando o Campeonato Gaúcho buscando o Inter que tem mais títulos que tu. Quando tu ganha um Grenal, tu tá buscando o Inter que tem mais vitórias. Mas eu acabei de dizer isso, Baldasso. Quando tu ganha um título nacional de expressão, que é o Campeonato Brasileiro, tu ainda não tem o número de títulos que eu tenho, e de forma invicta tu nunca vai ter. Tu não tem um título mundial de verdade, tu tem tudo a menos que eu, tu tem uma Libertadores a mais do que eu. Até quando tu vai ter? Baldasso, é a única coisa que tem a mais que eu acabei de dizer... O Inter é maior que o Grêmio, Cacau. O Inter é maior que o Grêmio. Eu acabei de dizer isso, Baldasso. Eu estou muito feliz porque nós ganhamos o campeonato que o Internacional é especialista, gauchão. Agora, títulos nacionais o Grêmio tem mais, Libertadores o Grêmio tem mais, Copa do Brasil, o Grêmio tem mais tudo que o Internacional. Agora, continue assim, continue achando que está tudo bom e perdendo. O importante é isso, está ótimo tudo, mas sigam perdendo. Bom, a vida segue. Baldo S.A. O jogo também. A melhor erva mate do Brasil e Rio Grande Seguros e Previdência com o Segue o Jogo especial. Eu acho sensacional. Nesse dia depois da decisão do Gauchão. Tu tem menos tudo. Tem só uma Libertadores a mais. Copa do Brasil ele não fala. Agora é impressionante como no futebol, Baldasso, Cacala, a coisa é muito rápida. Porque agora, em seguida, a gente vai ter Libertadores da América para a dupla Grenal. E o Grêmio tem um jogo contra o Libertad, que é um jogo, Cacalo, absolutamente decisivo, onde lá, se o Grêmio perder, o Grêmio corre o risco de ser eliminado na terça-feira. Diga, Baldasso, repete, Baldasso. Sublinha de novo pra gente o que Grêmio e Inter estão brigando pela Libertadores no meio da semana, por favor. Não, eu sublinho de acordo com as minhas manifestações, as minhas coerências e convicções. O que eu quero dizer é o seguinte, na terça-feira, e por isso o futebol e a vida, a coisa é muito rápida, o Grêmio tem uma decisão, Cacalo, absolutamente forte. Olha, é uma decisão assim, em que o Grêmio corre, se perder para o Libertad, o risco de ser eliminado na Libertadores 4 ou 5 dias depois de ser campeão. Deixa eu dizer 2 coisas, Benfica. Eu acabei de falar sobre isso aqui. Nada me deixou mais alegre que ganhar o Gauchão, um campeonato que o Internacional é o maior campeão. O Internacional é o maior campeão de Gauchão. Ponto. Eu não estou discutindo isso. Internacional é o maior vencedor de Grenais de Gauchão. Ponto. É a grandeza do Internacional, eu reconheço. Agora,
Libertadores é outra história. Se o Grêmio ficar fora da Libertadores, o ano que vem vai jogar de novo, porque joga todos os anos. Agora, se o Internacional for tri da Libertadores, a minha tristeza vai ter o mesmo tamanho da alegria de ganhar Gauchão. Porque não é possível que o Internacional se equipare ao Grêmio em Libertadores. Cada um na sua turma, cada um no seu campeonato. O Internacional segue sendo o maior campeão de Gauchão. E o Grêmio, o maior campeão brasileiro do país de Libertadores. Agora, imagine o tamanho da minha tristeza se o Internacional um dia for tricampeão da Libertadores. Eu não tenho como medir a minha tristeza. Edu Santos, algum recado da nossa interatividade? Muita gente assistindo, Silvio. Estamos com 2.000 pessoas no Facebook. O pessoal está dizendo que o Baldasso está muito triste. O Oberdan Vilela, sou colorado, mas o Baldasso o Cacau está certo. O Nico e o Potker não podem marcar lateral, é abdicar de atacar. Todo mundo viu isso, todo mundo está vendo, só quem não quer ver. E tem alguns comentários aqui, o Carlos Leandro Nogueira da Rosa, o Benício Nascimento, o Gemil Júnior. Tinha uma pergunta para o Cacau, eu esqueci de quem tinha feito a pergunta, sobre se esse é o time do Grêmio que ganhou o Gauchão, é o time que vai contra o Libertad na próxima terça-feira com o Luan de titular. Eu não sei responder. Não seria o meu time. Eu gosto de não usar esse termo que o Baldasso usa. O meu time seria esse. Esse time não seria o meu time. Qual seria o teu time? Eu colocaria um outro centroavante. Apesar do André Balada ter decidido ontem o Campeonato Gaúcho, eu colocaria o Viseu de centroavante. Bom, muito bem. Agora, Baldasso, aí então em cima disso, porque o Inter joga quarta-feira contra o Alianza em Lima, no Peru. Qual seria o teu time? Qual seria a tua escalação? Bom, o Internacional joga quarta-feira contra o Alianza Lima, no Peru, para conseguir e garantir a primeira colocação no grupo com uma rodada de antecipação e brigar ainda por uma das melhores campanhas da Libertadores da América até agora. Cada um brigando pela sua condição dentro da Libertadores. O Inter, para o meio da semana, o Inter tem em aberto, Benfica, 2 posições. O Inter tem 2 posições em aberto. E as 2 são do lado direito, o lateral e o atacante. O restante do time está todo definido. É Zeca ou Bruno, uma das indefinições, Zeca ou Bruno, porque o Bruno estava começando a assumir a titularidade e aí se machucou. E a outra, e aí é a grande dúvida, porque isso envolve inclusive mudança de postura, de esquema tático, de tudo, de estratégia, de tudo. É o atacante pelo lado direito. São 4 jogadores que estão nessa disputa. 4. Potker, Parede, e aí os 2 são agudos, ou Sarrafiori e D'Alessandro, e aí os 2 são mistos. Por que o Odair praticamente desistiu do Sarrafiori nesta reta final? O Sarrafiori nunca foi titular do Internacional, né? Mas entrava bem e fazia gols. Quando tu decide jogar com meia, como é que o Odair está fazendo? O Odair está jogando com meia dentro do Beira-Rio. E quando for jogar com meia dentro do Beira-Rio, esse meia é o D'Alessandro. O Sarrafiori continua. O Sarrafiori apareceu no Campeonato Gaúcho, mostrou força, mostrou que é uma opção importante, que está pronto. Mas calma, gente. Calma. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte. Ele não tem que ser titular do Inter nesse momento. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte. Então, quando joga com meia, o meia é o D'Alessandro. Se o D'Alessandro for substituído, tem que ser por um jogador de outra característica, é isso? Sempre. Depende da situação. No jogo do Beira-Rio... Aliás, o Camilo está na frente do Sarrafiori. Quando saiu o D'Alessandro no Grenal do Beira-Rio, a intenção era mudar a proposta de jogo. Aí não vai entrar um outro meia, porque é trocar 6 por meia dúzia. Aí entrou Parede. A intenção era mudar a proposta de jogo. Depende de estratégia de jogo. As pessoas fazem uma análise, Benfica. O torcedor, tem muito torcedor fazendo isso. Ah, mas o Sarrafiori é melhor que o Potker. Eu sei que o Sarrafiori é melhor que o Potker. Eu sei, todo mundo. O Potker sabe que o Sarrafiori é melhor que ele. Só que dependendo da proposta de jogo, é o Potker que vai jogar e não o Sarrafiori. Isso é estratégia de jogo, não é uma análise pura e simples de quem é melhor. Bom, vocês dois são homens de redes sociais. Fazendo uma analogia, Benfica, eu quero cumprimentar o técnico Renato, o multicampeão Renato, cada 5 meses um título. Cada 5 meses um título. Mas eu quero cumprimentar o Renato porque ele teve a coragem, a competência e a consciência de não ter receio, medo de colocar os meninos para jogar. Não é verdade.
Colocou Matheus Henrique e colocou Jean-Pierre. Sacou o melhor jogador da América para colocar o Jean-Pierre. Sacou o Michel, que era titularíssimo do Grêmio, e colocou o Matheus Henrique. Parabéns, Renato, por colocar os meninos para jogar. Não tem medo de assumir. Não é verdade, o Renato só fez isso agora quando o Grêmio entrou em crise na Libertadores. O Jean-Pierre está pedindo passagem há horas. Ele deixava o Luan se arrastando em campo. Tinha uma crise no vestiário do Grêmio com os meninos indignados porque não recebiam oportunidade. Não vamos aplicar essa. O Renato, a mesma coisa. Eu fico pensando... Nada disso. O Renato chamou os guris na hora do pepino só. Eu fico pensando, se isso aí fosse verdade, imagina o tamanho da crise que está criando o Nonato no Internacional, que entrou com uma salvação da pátria, ele e o Sarrafiori, e estão os dois arquivados. Cacalo. O Nonato é reserva do Camilo. Nós já tivemos o debate. Sarrafiori é reserva do Camilo. Nós já tivemos debates aqui, e aí... Mas ele é muito jovem. E nesse debate a gente concordava, o Renato demorou para escalar, especialmente o Matheus Henrique. O Renato esperou o momento certo. Não, Cacalo. O Grêmio estava mal, se arrastando. Tu dizias aqui que o Matheus Henrique tinha que jogar. Eu concordava contigo e não entrava. Entrava e só foi entrar no momento quando a coisa realmente apertou. Mas é o momento certo, Benfica. Se está indo bem, não precisa mexer no time. Estava indo muito mal. Tá, foi mal. Ironia. Foi mal, mexeu. Ironia, tá certo. Foi mal, mexeu, é campeão. Não, mas e o Matheus Henrique foi o melhor jogador do campeonato. Não, mas vinha mal e tu pedias o Matheus Henrique aqui que tem que jogar. Houve um momento que tu entendia, inclusive, que ele tinha que entrar, talvez, na própria posição do que o Ramiro exercitava no Grêmio. Eu não vou contestar o Renato, ele sabe muito mais do que eu. Ele botou na hora certa, ele botou para ser campeão. A palavra-chave é essa, campeão. Ele botou o Matheus Henrique e foi o melhor jogador do campeonato. Fala, guri. Longe do segundo. Benfica, o processo, eu respeito muito o processo de maturação que o Odair organiza com o Rodrigo Caetano em relação aos meninos, tá? O Nonato começou um Grenal de titular há pouco tempo. O Nonato começou um Grenal como titular. E o Nonato mostrou ali que, embora tenha muita qualidade, precisava complementar o processo de maturação, inclusive psicológica. Então é um processo, cara. Esse processo vai levar ali adiante o Nonato e o Sarrafiori, que tem muita qualidade, a titularidade. Mas é um processo. Cada vez que o Inter faz uma partida ruim, é porque o Sarrafiori não jogou. É sempre assim. O Patrick, execrado Patrick, tira o Patrick do time. O Patrick foi o melhor jogador do Inter nos 2 Grenais. Se tu pegar o conjunto dos 2 Grenais, o melhor jogador do Inter foi o Patrick. Tu tá te contradizendo. Houve um momento em que nós dois aqui no programa entendíamos que o Patrick tinha que sair. Isso não quer dizer que ele não deveria voltar. Mas houve um momento em que ele tinha que sair. Não é esse negócio, tira o Patrick do time, só tira porque ele não estava jogando bem. Era a mesma questão do Grêmio. Tem que botar o Matheus Henrique porque o Grêmio tá mal. O Patrick jogou mal no segundo semestre do ano passado. Neste ano, desde o momento que o Patrick entrou, o Patrick foi numa crescente e recuperou. Não. O Patrick começou o ano como titular e saiu do time do Internacional. E aí foi o momento em que surgiu o Nonato e alguns diziam, olha, daqui a pouco está aqui o jogador titular, o Nonato. E aí o Patrick foi voltando e voltou bem. E o que aconteceu quando voltou o Patrick? Muito bem. O Patrick voltou sob vaias no jogo contra o Caxias. Isso. E fez o gol da vitória. Isso. No jogo seguinte contra o Palestino, ele fez uma grande partida. Ele não parou de jogar bem até agora. Isso, Baldasso. Mas ele só saiu do time porque estava mal. Isso não quer dizer que o jogador nunca mais vai voltar a jogar, não. Ele volta e volta bem. E talvez seja até o caso do Luan. Talvez o Grêmio proximamente. Tá bom? Só que é o seguinte, tinham enterrado o Patrick. O Patrick não servia mais para o Internacional. Aí também não. Vocês estão vendo? Aí é exagero. Vocês estão vendo que não pode isso aí. Vocês estão vendo esse pôster aqui, Benfica? Tá vendo, Baldasso, esse pôster? Mandei fazer na segunda-feira. 2 dias antes, porque eu sabia o que ia acontecer. Mandei fazer na segunda-feira. E errei, né? Olha aqui, ó.
Segunda-feira, 2 dias antes. Deixa eu responder, deixa eu ver. O Quadro e o Jean-Pierre não estão nesse pôster, hein? Não, é que é um processo de maturação, tu entende? O Matheus Foi Henrique, talentosa. Matheus Henrique e o Jean-Pierre cumpriram um processo de maturação. Agora, esse pôster aqui eu mandei fazer 2 dias antes. Não foi ontem, depois do jogo. Foi 2 dias antes. Eu vou dizer porque nós sabíamos quem era nosso adversário. Ó, o Grêmio... Aqui, ó. Fala, Baldasso. Eu não sei qual dos Jean-Pierre joga melhor pelo Grêmio, hein? Não sei qual dos dois. Mas tudo é um processo de maturação. Fabiano Baldasso, nosso guri, direto de Caxias do Sul, junto do Antônio aí, que nem tá pra ti, nem tá preocupado contigo. Então, teu recado final pra torcida do Inter. Manda um beijo pra Júlia que eu mandei, tá? Tá bom. A Júlia é filha do Baldasso, gremista. E contra todos. Contra tudo e contra todos. Eu tenho nojo da Federação Gaúcha de Futebol e do Campeonato Gaúcho. Acabou. Agora vamos para o nosso campeonato que nós estamos ponteando. Libertadores da América. E você, Colorado, lembre do dia em que você me disse: ah, Baldasso, esquece isso. Te preocupa com o Inter. Tá, esqueço não. Nem que eu ficar sozinho. Que eu fique sozinho aqui lutando contra tudo isso, eu vou estar aqui lutando. Porque se me deram a representatividade de ser seguido por dezenas de milhares de colorados, se me deram a representatividade dos 117 mil sócios do Inter, 70 mil me seguirem nas redes sociais, eu vou cumprir com o que eu acho que é a minha obrigação, que é brigar contra esse sistema que só prejudica o Inter. Contem comigo para isso. E se acharem que eu não devo fazer isso, saiam, porque eu vou continuar fazendo. Ô, Luiz Carlos Silveira Martins, o teu recado final para a torcida do Grêmio. O Grêmio é um clube que nasceu para ser campeão. Nasceu para ser campeão e ontem provou mais uma vez. Com todo respeito ao Internacional, com toda a choradeira, com todos os melhores jogadores que tem o Internacional, fica para a história mais uma vez. No campeonato em que o Internacional é multicampeão, é o maior campeão do Gauchão, o Grêmio ontem ganhou. E agora, eu estou preocupado com o jogo com o Libertad. Porque se o Grêmio ficar fora da Libertadores, nós corremos o risco, vejam bem, corremos o risco do Internacional empatar com o Grêmio na Libertadores, cada um na sua turma. Segue o jogo de Baldo, a melhor erva mate do Brasil. E de Rio Grande, Seguros e Previdência fica por aqui, com Baldasso, com Volta Cacalo. Volta para Porto Alegre, Baldasso. Foge do exílio. Tchau, tchau, tchau.